Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem? A gente está aqui hoje ao vivo para fazer um cartório entrevista. Daqui a pouco a Ana vai estar aqui com a gente, vai contar mais um pouquinho como é que vai funcionar aqui hoje, para a gente falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é registro civil e tabelionato de notas em Minas Gerais. Eu sou Jorge Arantes, sou tabelião e registrador civil do Cartório de Descoberto, município aqui no estado de Minas Gerais, e a gente vai trazer um pouquinho aqui para vocês sobre esse conhecimento hoje. A gente vai iniciar um bate-papo já já, assim que a Ana, do nosso perfil Cartori, que é o canal do Extrajudicial, ingressar aqui com a gente na live. Vamos aguardar uns minutinhos. Vou mandar o convite aqui para a Ana. Vamos lá, convite enviado. E já já começamos nosso bate-papo por aqui. Cristina, nossa colega tabeliã de protesto, que gerencia o perfil Cartori, hoje com o programa Cartori Entrevista com o tema Registro Civil e Tabelionato de Notas em Minas Gerais. Vamos aguardar a Ana entrar aqui para bater um papo com a gente. Convite enviado novamente. E tem dessas coisas, né? Volta e meia a gente manda o convite, ele falha, tem que mandar novamente. E a gente segue na tentativa. Prontinho. Conforme prometido, olha a Ana aí com a gente. Boa Tudo noite, Ana. bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Bem, Só aqui, eu acho que ficou bom bem-vindo. agora, melhor, né, para enxergar. Ficou bom, sim. Já fiz uma introdução aqui, já falando com o nosso público sobre o tema de hoje, sobre o cartório, entrevista. Fala aí um pouquinho do canal. Isso, então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite ao colega Jorge, que aceitou o convite para participar do primeiro Cartório Entrevista, que é um quadro novo desse canal. Eu tinha o perfil que era no prof.anacoc, e agora, desde janeiro, eu mudei o perfil para cartório.oficial, portal do extrajudicial, com a ideia de trazer informações técnicas e úteis não só para o cidadão, mas também e principalmente para o profissional da área. Eu sou tabeliã aqui em Minas, de protesto, há 23 anos, atuo em Santos Dumont e sou do primeiro concurso, e a gente percebe no balcão uma dificuldade muito grande do cidadão de acessar, às vezes, alguns dos serviços, né, principalmente com as alterações e atualizações que vêm sendo feitas, e o próprio profissional da área. Então, a ideia é, uma vez por mês, a gente está trazendo um colega que atua, né, não só em Minas, mas também eu tenho colegas de outros estados e regiões que também devem vir conversar, e a gente tentar partilhar um pouco a prática do dia a dia, os desafios que a gente tem e também informar, né, quais são os recursos e as ferramentas que as pessoas têm hoje. Essa é a ideia.
E para a audiência que ainda não te conhece, Jorge, do meu canal, eu aproveito, né, para te apresentar como tabelião de notas e registrador civil da cidade de Descoberto, aqui de Minas Gerais, mas você é originalmente, né, do Rio, então se você puder fazer aí um pouco, contar um pouco a sua história, né, como que foi a sua trajetória até chegar aí como titular do cartório, seria um bom início. Claro, Ana, obrigado por isso. Não posso deixar de iniciar te parabenizando, né, pela criação do canal. A gente precisa mesmo estar próximo da sociedade, mostrar como que os cartórios extrajudiciais conseguem, de fato, ajudar mesmo a sociedade, né, a instrumentalizar seus negócios de forma segura, a desjudicializar muitas demandas hoje em dia. A gente vai falar um pouco disso aqui. E hoje a gente pode se valer do cartório para muitas coisas, né? Bom, mas respondendo aí o que você me perguntou, falando um pouco da trajetória, né? Uhum. Eu iniciei a faculdade de Direito, né? E até o sexto período, digamos que eu não sabia bem o que eu faria depois de formado. A única certeza que eu tinha, nada contra, né, aos colegas advogados, minha mãe é advogada na época, inclusive, mas eu não queria advogar. Eu me via, assim, fazendo um concurso, sabe? Escolhendo um concurso para que eu pudesse seguir uma carreira dessa maneira. Até então, o que eu conhecia eram os concursos mais comuns, né? Magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado, e até então eu não estava muito certo, mas eu tinha eleito para minha vida Ministério Público. Queria ser até então promotor de justiça até o Uhum. sexto período da faculdade. Foi Uhum. quando meu padrasto assumiu um cartório no centro do Rio de Janeiro, a nossa Uhum. capital, e eu comecei a conhecer. Inicialmente eu fui fazer um estágio no cartório mais próximo da minha casa, lá no Rio, e Uhum. te confesso que no início eu fiquei um pouco assustado, tá? Porque eu cheguei a ver aquilo que a gente ouve da gente, né? Uma certa burocracia, sabe? Faltou Uhum. documento, volta amanhã, traz isso, traz aquilo, entregas de checklists, nada colaborativo. Eu fiquei um pouco assustado com aquilo Uhum. e comecei a conhecer a atividade dessa maneira. Só que quando eu comecei no cartório lá na capital, no Rio, né, que foi esse meu primeiro contato com a atividade, a trabalhar em cartório com 20 anos de idade, eu vi que a gente podia fazer diferente. Eu vi que no dia a dia a gente podia auxiliar o cidadão, auxiliar o usuário, né, não só entregar um checklist, mas servir num sistema colaborativo, não é só faltou uma certidão, volta amanhã. É qual certidão Uhum. faltou, para que ela serve? Será que eu posso te ajudar providenciando essa certidão para você? Né? E eu comecei a ver que aquele meu primeiro contato ele poderia ser um pouco modificado, né? Um pouco evoluído. E assim eu fiquei trabalhando lá no Rio, né? Desde o meu sexto período da faculdade até o décimo período, e aí já focado em concurso de cartório. Eu Olha, que segui na interessante. faculdade com isso. E com Aham. isso, o meu trabalho de conclusão, né, de curso, na época, monografia, já foi sobre cartório, né, já desde aquela Olha. O época, que que você discutiu? servi. O que que você falou? Você Eu lembra? lembro, eu falei sobre os serviços extrajudiciais à luz da Constituição de 88. O que parece um pouco básico, mas naquela época não se falava em cartório, ninguém sabia. Eu custei, Joana, arrumar um orientador para seguir comigo. Não tinha Olha. orientador que pudesse abraçar ali a minha causa. E aí, o diretor da faculdade de Direito, que era professor de Direito Constitucional, falou: Jorge, vou Uhum. seguir contigo. Esse Olha. coordenador, inclusive, fizemos viagens para Belo Horizonte, por exemplo, só para, né, te contar mais um pouco, para a gente chegou a fazer concurso junto. Ele Olha. conheceu o cartório através de mim e a gente chegou a ir Olha. junto para fazer concurso, sabe? E ele acabou entrando depois na área ou não? Não, não entrou na Não. área. Não, Tá. não seguiu na Deixa, área, se você continuou me dando aula. permite, eu só Claro. contar um caso rápido, já que você citou Sim, aí seu professor de constitucional. Eu me formei quando a Constituição de 88 foi promulgada, no meio da minha faculdade. E o meu sim. professor de Direito Constitucional, o professor Ronald Valadares, que foi juiz no Rio de Janeiro, um excelente professor, ele chegou a dar 5 pontos para quem copiasse à mão a Constituição. E eu fui uma das poucas que copiou. E com pesar, eu não guardei esse caderno, porque hoje ele Puxa. teria, assim, um grande valor, né? Mas são essas histórias que às vezes as pessoas hoje, né, da tecnologia, que num clique sabe tudo, não imagina, né? Esse tipo de coisa que a gente passou. Então, só um Ah, parênteses aí no seu caso, aí na sua que história. história interessante, Ana. Poxa vida, já pensou uma Constituição escrita à mão hoje, guardada, À escrita por mão, à você? mão. Poxa, que história bacana.
Enfim, segui, né, trabalhando em cartório e terminando a minha faculdade. Me formei em 2006, né, pouquinho depois de Uhum, você aí. Naquela isso. época não tinha concurso para cartório, quer dizer, Uhum. curso para concurso de cartório. Sim. Que eu fiz? Imediatamente me inscrevi em 3 pós-graduações, como uma Olha. forma de me preparar. Né? Ah, Então, numa pós de civil e processo civil, outra pós de penal e processo, na verdade, civil e processo civil, outra pós de penal e processo penal, e outra pós de direito público, que pegava constitucional, administrativo e tributário, sabe? E que bom. a legislação específica eu acabava pegando à parte, até porque eu já trabalhava na área, né? Cartório lá Sim. na capital. E o meu concurso, que eu estou hoje no cartório de descoberta, é o edital 2 de 2007. Então veja Ah, só, eu me formei em 2006, me inscrevi no concurso de 2007. ou Depois desse seja, eu fiz, brilhou, brilhou. pois Saiu é, da só que faculdade e já foi para o concurso. mais ou menos, né? Porque Menino. foi um concurso que demorou muito. Você vê que eu só fui assumir o cartório em descoberta em 2012. E no Ah, intervalo entre 2007 até 2012 eu fiz trocentos outros concursos. Foi aprovado em alguns, reprovado em outros montes, né? E eu acabei sendo chamado para o meu primeiro concurso que eu tinha feito assim que eu terminei a faculdade. Essa é brevemente a minha história com contato com o cartório. super interessante que as pessoas não têm ideia, né, do caminhar de cada um de nós para chegar aonde a gente está hoje, né? E É. você falando um pouco assim do seu dia a dia hoje aqui em Minas, que você tem duas especialidades, o que você poderia destacar alguma coisa do registro civil, outra do notas, até esse desafio de lidar com dois assuntos diferentes, né? Porque, por exemplo, eu lá no protesto é um ofício único, então é vamos dizer assim, um raciocínio único. É Uhum. óbvio que a cada momento a gente está sendo chamado a aprender novas coisas, está chegando agora, esse ano, a solução negocial prévia, a renegociação de dívida protestada, né? A Uhum. gente tem a discussão aí do projeto de lei da execução civil no processo, né? A Uhum. desjudicialização da execução civil. Então, lógico que isso tudo exige da gente um estudo constante, inclusive pensar de forma diferente, mais aberta, mais crítica. O que você pode trazer para a gente aí das suas duas especialidades? Tá. Primeiro, ó, você me perguntou o desafio. Primeiro eu vou responder o que que não é o desafio. E faz parte do finalzinho da história, lá por que que eu escolhi cartório, né? Quando eu me Tá. via lá naquelas outras atividades, né, que eu mencionei no início aqui da nossa conversa, magistratura, defensoria, promotor, eu me via no meio do litígio, eu não aceitava, eu não gostava disso, sabe? Aliás, eu já não gostava na faculdade, já não tinha prazer em fazer aqueles júris simulados, sabe, que a gente faz quando da faculdade. Sim, Eu não sim. senti empolgação com aquilo. E por que eu escolhi cartório para te responder e para as coisas fazerem sentido? Porque eu adorei lidar com consenso. Isso é o que me move todos os dias, sabe? Uma parte quer comprar, outra quer vender, uma quer doar, outra quer receber, os herdeiros se unem, querem fazer o inventário. Então, se eu trabalho todos os dias com prazer, adorando essa minha atividade, essa nossa atividade que muda Uhum. constantemente, é por estar em consenso. Sabe, o consenso é o que brilha meus olhos. Então, já te E que respondo. nesse ponto da atualização a gente está sendo chamado a se capacitar para ser mediador, para ser Uhum. árbitro, né? Então também são funções novas que estão sendo Isso. delegadas, que vão exigir não só um conhecimento, mas uma atuação mais ampla, né? Que a gente vai poder auxiliar no acesso à justiça junto do poder judiciário formal, né? Isso aí. A capilaridade, né, dos cartórios está aumentando muito, né, Ana? Como mudou de poucos anos para cá. Já começou lá em Sim. 2007, né, com a vinda do inventário, divórcio em cartório, e de lá para cá não parou mais, né? Os cartórios estão Uhum. avançando de forma muito forte. Bom, mas a lida no dia a dia com essas duas atribuições é muito interessante. E eu escolhi propositalmente no concurso, né? Eu poderia escolher todas as especialidades, né? Na época, nossa prova lá era diferente, né? Esse meu edital, Sim. você tinha que ser aprovado em cada disciplina para você ter direito a escolher as atribuições. E eu Mas fui só um aprovado em todas detalhe, as o atribuições. seu concurso você já teve que escolher na inscrição? Ou, Não, não. não, meu concurso foi. Ah, o seu sim, Então, o seu é de o dois mil e meu cinco, eu não é tive isso? que escolher a especialidade e a comarca, completamente Tá. diferente de como é hoje, né? Que foi muito Fala pra gente, desafiador. Ana, esse seu concurso foi de 2005?
Não, meu concurso foi o primeiro de Minas, edital de 1999. A Ah, prova foi em 2001, 2 anos depois. tá. Tanto que eu advoguei durante 10 anos, mas também Uhum, cheguei a estudar para concurso, fazer algumas provas de Ministério Público Estadual e Magistratura Estadual. uhum, Eu estava vindo de uma segunda fase da magistratura no Rio Estadual, quando chegou aquela correspondência, prova, domingo, nananã, eu cheguei a falar com meu marido, gente, aquele concurso de cartório, quanto tempo? 2 anos depois. Eu nossa. cheguei a falar assim, gente, mas não vou fazer, porque não é o foco. Aí eu, não, Uhum, vai, faz. Aí acabei, aí eu fui, fiz a prova, então, além de na inscrição, você tinha que escolher a comarca e a especialidade, e no meu caso, que sou uhum, natural de Juiz de Fora, tinha uma única possibilidade, que era um ofício distribuidor. Eu imaginei que fosse um cartório bastante concorrido, como foi. E aí, uhum, como Santos Dumont é uma cidade próxima, é uma cidade, né? Sou fã de Santos Dumont, e o protesto me interessou também por conta da área do direito empresarial, que eu sempre também gostei muito de estudar, então foi onde eu fiz a minha escolha. E então era uma prova objetiva e apenas uma prova objetiva, depois a prova de títulos, e uhum. então não teve prova aberta e não teve prova oral. Então, um formato Entendi. completamente diferente, Muito né? diferente. É. E aí depois foi em 2001, e a posse ocorreu no ano de 2002, né? Mas como foi Uhum, a primeira turma, eram 1.100 cartórios no edital, uhum. tá? Nossa. Mas teve 500 mandados de segurança na época, né? Porque era um primeiro movimento, então teve uma certa resistência, mas no final das contas tudo deu certo, né? Mas foi Uhum, bastante desafiador. Então, assim, na comarca entendi. onde eu estou, eu fui a primeira a chegar, então você tem todos aqueles desafios. Por exemplo, hoje a gente tem no Código de Normas, não só nacional, mas principalmente no estadual, toda uma regra pormenorizada de como que faz a transição de um para outro, a Uhum. documentação que tem que ser entregue, os arquivos, os dados. E na minha época não foi assim, então era uma coisa mais subjetiva e dificultosa, e que você ia tendo que aprender fazendo, né? Mas É. faz parte, né? A minha turma é É. conhecida como os bandeirantes de Minas. Ah, que legal. É, tem mais tempo do que eu achava. Eu não sei até que ano foi essa questão de você escolher o cartório para fazer o concurso. Você sabe até que ano foi isso? Não, mas eu acho que foi até pouco, porque logo depois começou a ser mesmo, você fazia a É. inscrição geral e Aham. você ia para a audiência de escolha, né? Talvez os três É. primeiros concursos, né? Porque Minas Uhum. levou muitos anos, né? Da Constituição de Levou, oitenta e sim. oito até 99, né? Para ter o Uhum. primeiro É. concurso. É, então, o meu foi o seguinte, foi a prova geral, né? Você faz o concurso público, só que no momento da escolha, você só podia escolher a especialidade que você tinha passado na especialidade, na prova, Uhum, sabe? Geral. sei. Então, só que as coisas naquela época não funcionavam como hoje, né? Eu tinha um site que era de acompanhamento de concursos, fórum concurso, alguma coisa assim, e a Sim, gente, não é? A gente tinha que ficar acompanhando por lá. E aí o sim. edital que já tinha sido lá de 2007, quando eu fui fazer a escolha do cartório em 2012, no início de 2012, final de 2011, não me recordo bem, é que chegou a notícia, olha, e na verdade essa notícia só chegou pra gente no dia da escolha. Vocês só vão Nossa, poder escolher cartório em que vocês passaram na atribuição de forma específica. Eu tomei aquele susto, né? Aí fui recorrer lá a minha nota, minha pontuação e tinha dado certo. Porque minha intenção, Ana, era escolher justamente um cartório de registro civil e notas. E por que isso, né? Porque eu acho que essas atribuições conversam muito entre si. Primeiro que uhum. te fez parte da minha história, né? Eu, na minha vida de cartório, estou fazendo esse ano, eu vou completar 22 anos de atividade cartorária, tá? Maravilha, parabéns. Obrigado. Mas lá com meus 20 anos de idade, quando eu comecei num cartório de registro civil e notas. Depois eu fui para um ofício único, trabalhei com registro de imóveis, TD, PJ, protesto, tudo. No momento da minha escolha, como eu já tinha passado por todas as atribuições, eu gostava do registro civil e da dinâmica do Notas, né? Então, Entendi. e o registro civil, ele trabalha muito aliado ao Notas, por conta das certidões, e hoje em dia com a CRC, né, a gente providenciando certidões de qualquer cartório do Brasil para municiar as escrituras que a gente lavra. Então, Entendi.
a prática do dia a dia é muito legal. Você receber um cidadão, saber qual é a demanda, qual é o problema, qual é a necessidade dele, você traduzir aquilo, porque às vezes o cidadão chega no cartório e não chega com a solução, com uma pergunta de prova bonitinha, prontinha. Ele chega com um problema, um pepino ali, e muitas vezes você tem que descobrir o que ele quer. Às vezes ele mesmo não Nem sabe ele explicar. mesmo sabe especificamente o que ele está precisando, né? Exato. Entendi. E eu acho que isso é muito bonito da nossa atividade, sabe? Um bom papo. Às vezes a pessoa vai no cartório para conversar. Às vezes nem tem Uhum. demanda para a gente fazer no cartório. Mas só da gente ouvir a pessoa conversar, falar, não, isso você não vai resolver aqui. Se você vai resolver no lugar tal, tal, mas só da gente conhecer a pessoa, a gente já começa a criar um vínculo com a pessoa, começa a criar uma amizade, né? Quem sabe, Uhum. e passa a ser o que eu chamo, né? Eu falo para as pessoas procurarem o tabelião da confiança, porque o tabelião é muito isso, né? Essa relação Faz mesmo de toda a confiança. diferença, né? Que às vezes você vai, inclusive, até contar coisas da sua intimidade, né? Por exemplo, você vai no próprio casamento, se você for fazer um pacto, você vai falar de questão patrimonial, se Uhum, você for fazer um testamento, né? uhum. Então, realmente, é, Realmente lá são no meu assuntos sensíveis. são assuntos sensíveis. Lá no meu caso, por exemplo, uma dificuldade que a gente encontra é que a gente é um intermediário entre o Uhum, credor e o devedor. Então, é comum, às vezes, o devedor chegar solicitando: me dá mais um dia, só preciso de mais um dia, 2 dias, está entrando dinheiro, só falta mais um pouquinho, uhum, entendeu? E aí a gente tem que explicar que a gente não tem uhum, essa opção, né? Porque a gente é ali uma função intermediária entre duas uhum, partes. Um está uhum. postulando o seu crédito e o outro está tentando negociar o seu débito. É, Né? Então a gente orienta: não, você pode entrar em contato, tentar fazer um parcelamento, ele faz de repente a retirada desse uhum, título, mas tem que ser antes do protesto, ou eventualmente a pessoa também, a gente tem que explicar uma coisa que às vezes é difícil de entender, que a pessoa às vezes fala: não, mas é totalmente indevida essa dívida, eu estou uhum, discutindo judicialmente, ou eu já parcelei, ele ficou de segurar mais uma parcela. Aí a gente orienta: olha, você pode solicitar, né, apresentar um contraprotesto, né, as suas explicações motivadas, escritas, a gente vai anexar o protesto, mas ele não impede a uhum. lavratura do protesto, e isso está expressamente definido na lei, né? Então, a Isso. gente tem essa posição delicada mesmo, né? Que a gente não vai É. tomar partido, né? E as partes chegam na maior inocência, né, Ana? Às vezes pedem uma coisa pra gente que é proibido. Às vezes até crime, o que elas pedem pra gente. Eu recebi uma ligação hoje que eu não posso contar aqui, a parte me pedindo um negócio. Meu Deus, como que eu falo que isso que ela tá me pedindo é crime? Mas a gente, com todo jeito, né, a gente vai explicando, vai orientando e vai Isso. falando da impossibilidade. O que que pega também na nossa atividade? Criou-se essa falácia, esse ranço de burocracia, né, na atividade extrajudicial. E eu concordo até que no passado era assim, né? Os cartórios eram burocráticos, eram arcaicos. Hoje essa realidade mudou. Então, antes de você ir no cartório, os cartórios eram aquele cara crachá, sabe? Se tem, se trouxe, eu Uhum. faço. Se não tem, se não trouxe, eu não faço. E hoje a gente trabalha muito nesse sistema colaborativo. Então, e os cartórios são modernos, com o ganho de novas atribuições, novos serviços, novas tecnologias, que a gente vai falar aqui Uhum. também, né? A gente tem ajudado muito o cidadão nesse sentido. E é Já bom que se. pode Pode, terminar. não, só para concluir, é bom que se diga que às vezes o que julgam a gente burocrático, né, burocracia, são normas, como você disse, né, o prazo do protesto. A gente tem que se ater às normas. Temos que respeitar Código Civil, Constituição, Código de Normas, Código Nacional de Normas. Então, às vezes, o que a pessoa acha é que, poxa, eu quero fazer um negócio simples, está me pedindo isso tudo. Só que o estudo não é da cabeça do tabelião do registrador, né? O estudo, às vezes, que a pessoa fala, acha, às vezes está Eu na acho lei que a gente estampada. pode resumir numa expressão: é o princípio da segurança jurídica, né? Que está envolvido nisso Isso. tudo, né? E o Que da legalidade também. só quando a pessoa vê aquele direito ele sendo não observado, e ele tendo alguma consequência prática ou jurídica com aquilo ali, que ele vai entender, né? Agora, já Perfeito. que você tocou nessa questão da tecnologia, eu vou aproveitar e citar que a gente recebeu uma pergunta de uma seguidora quando a gente anunciou o quadro, que ela gostaria de saber o seguinte: de que forma
esses avanços da tecnologia estão influenciando os cartórios, mas ela colocou no sentido assim até de trazer alguma dificuldade, né? Como que você avalia isso na sua especialidade, no seu dia a dia? Eu vejo isso tudo, Ana, de forma muito positiva, sabe? E a gente já tem isso chancelado, consolidado e comprovado. Por exemplo, veio a pandemia, tudo de ruim aconteceu. Obviamente, o ser humano foi instado a se modernizar, né? Algumas coisas mudaram. E eu estou fazendo essa introdução para falar que durante a pandemia veio o e-notariado, que nada mais foi do que o avanço na tecnologia existente aplicado para cartórios, né? O que é o e-notariado para quem está assistindo a gente? É a possibilidade de você assinar escritura ou algum outro ato notarial ou reconhecer uma firma. Já já a gente vai falar de outras novidades através do celular. Então, antes, a gente só podia atender de forma presencial ou através de procuração. E hoje a forma mais utilizada é o e-notariado. Através dele você assina as escrituras pelo celular. As pessoas adiavam viagem, voltavam mais cedo de viagem, deixavam a procuração, e então ele veio para facilitar, porque as pessoas não precisam nem mais gastar com procuração. Pode ir para o exterior, pode ir para a praia, que você vai assinar a escritura de onde estiver. Esse é o e-notariado. A gente teve recentemente agora lançado o Enote Provas. O que é o Enote Provas? Você entra na plataforma do e-notariado, tem o módulo lá, Enote Provas. Lá você vai entrar no site que você quer, no Instagram, no YouTube, no Facebook, seja onde você quiser colher uma prova, porque a gente sabe que na internet tudo vem, tudo vai muito rápido, né? Às vezes a pessoa publica uma coisa e em um segundo ela deletou aquele conteúdo, já não tem mais como você provar para alguma Uhum, finalidade. uhum. Então, através dessa plataforma homologada, você vai lá e documenta aquilo que você quer, seja em qual local for na internet. A gente teve também, antes do Enote Provas, o Enote Assina. O que é isso? Outro módulo dentro do enotariado que você pode subir documentos particulares, inclusive, e qualquer hora, funciona 24 horas. Né? Todas essas plataformas que eu vou falar aqui, elas funcionam 24 horas. Eu já recebi depoimentos de parceiros nossos falando: Jorge, eu estava com urgência, precisando entregar um contrato pela manhã. Eu entrei lá 11h30 da noite, consegui reconhecer o contrato, a procuração, seja lá o que for, porque a pessoa, de forma prévia, ela faz um certificado notarizado, é como um E pode certificado ser pela, digital, pela própria plataforma, né, Jorge? pela Não própria precisa ser o plataforma. certificado ICP Brasil. Pode ser, se a pessoa tiver, mas ela pode usar a própria plataforma, né? Isso, Ana, mas é bom que se diga que o certificado ICP Brasil, ele serve para assinatura de escrituras, mas para o Enote Assina, o Enote Provas, esses outros módulos, precisa ser o certificado notarizado. Tá E certo. aí a pessoa já tinha, era um contador, né, amigo, conhecido, e ele fez isso. Ele subiu lá a procuração, o contrato, fez a assinatura. E por que ele conseguiu fazer uma assinatura às 11h30 da noite? Porque quando a pessoa faz o certificado notarizado, que fica Hum. ali no celular dela, aquele certificado fica atrelado a um cartório. Quando você sobe o documento para a plataforma e assina, a plataforma ela reconhece que você assinou com o certificado do cartório aquele documento e já te devolve imediatamente aquele documento assinado com o reconhecimento da assinatura. Ah, Então é um já dá bate e a volta. validade jurídica imediata, digamos assim. Imediata. Ah, Exato. sim. Então não precisa de ação do cartório. Volta e meia a gente chega no cartório de manhã, quando a gente vai lá fazer a contagem de selos, vai fazer a transmissão dos selos para o tribunal, a gente vê que teve uma meia Ah, dúzia de selos feitos durante a noite, né? Lançados, entendi. emitidos, alguns atos feitos. Então isso é interessante. Agora, Jorge, quando você cita aí o Enote Provas, ele tem uma diferença da ata notarial, né? Salvo engano, o Enote Provas ele tem essa vantagem, né? Ele é especificamente digital, digamos, mais Uhum, célere, talvez até com custo mais baixo, né? Ao uhum, passo que a ata notarial tem a possibilidade de ser feita presencialmente, né, perante o tabelião, ou até mesmo digital. Talvez tenha uma diferença também que atos mais complexos, talvez seria uma ata, mas um print, uma conversa de WhatsApp, uma coisa seria talvez uma nota de provas. Faz sentido essa É, diferença? é o seguinte, Ana, a ata notarial, né, para ser mais didático também para quem está assistindo a gente, ela serve para isso, para comprovar fatos, né, seja no mundo digital, seja no mundo presencial. Então não vou me ater aqui, né, claro que para ata notarial você é um pouco mais amplo. Eu estou falando de ata notarial para constatar um estado do imóvel.
para constatar a Tá. entrega das chaves, né? A gente Tá. pode trazer isso para situações reais, pessoais também, Uhum. não só no mundo online. Mas vamos lá, se tratando do mundo digital, já fiz muitas atas notariais para constatar conversas de WhatsApp, coisas no Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais. Ata notarial é um ato contemplado pelo nosso Código de Processo Civil e ele trouxe isso de uma forma muito forte, como se fosse uma prova robusta, uma prova inequívoca, e os advogados vêm utilizando muito a ata notarial. Só que você há de convir que você tem que fazer essa solicitação para o cartório de notas. Eventualmente Uhum. você está ali com uma demanda num sábado à noite, num domingo em que não existe um cartório para te atender naquele momento. Entendi. Então veio o Enote Provas e Nossa, resolveu prova. isso. Tá Você certo. vai coleta todas aquelas provas ali que estão na rede, né, e eventualmente você leva isso para dentro de uma ata notarial, mas você já documentou ali, o tabelião já pode utilizar aquilo para documentar, para instrumentalizar a ata notarial. Entendi. Quando você fala, então, dessa questão da tecnologia, e que você bem pontuou, o que eu acrescentaria aí no caso, né, aproveitando, falando um pouco do protesto, é que a gente tem a SEMPROT, que é a Central Nacional de Protestos, por meio da Uhum. qual qualquer cidadão pode, a qualquer dia, a qualquer hora, acessar e requerer certidão, apresentar documentos, eventualmente um credor pode anexar uma carta de anuência para depois possibilitar um posterior cancelamento, né? Então, até os tabelionatos de protestos foram os primeiros a se tornar 100% digitais. E quanto Uhum. também a gente pensa nessa questão da tecnologia, eu acho que a gente também pode resumir que é uma questão de adaptação, né? É uma situação que veio para ficar, que a gente tem que se adaptar a ela, se adequar a ela, né? Realmente hoje ela é também desafiadora, porque a gente também vê o outro lado, né, que é da pessoa que usa de má fé, das Uhum. dificuldades que às vezes a gente tem de alguma autenticação ou certificação, mas realmente foi um elemento assim disruptor dentro da nossa área de registro, né? Realmente fez uma diferença absurda, né? Isso. E quando você citou aí essa questão aí da autorização eletrônica, que você falou, né, que a pessoa ia para a praia, às vezes tinha que voltar para fazer a procuração e tudo, essa questão também da autorização eletrônica de viagem, aproveitando que a gente está no mês de janeiro, que tem muita gente que ainda vai sair de férias ou vai viajar, acho que seria legal a gente falar. Eu até fiz um post sobre isso, vamos ver se você acha que é isso mesmo. A pessoa vai acessar a plataforma, vai lá na área do cidadão, ela vai selecionar lá a autorização, aí tem que haver o preenchimento dos dados completos dos pais do menor, da pessoa com a qual ela vai viajar, o destino tem que ficar identificado, aí tem que ser feita uma assinatura digital, isso chega, a pessoa seleciona qual é o tabelionato, e aí o Uhum. tabelião ele vai fazer a validação e a pessoa recebe, então, essa autorização digital e, salvo engano, até em algumas situações vem até com QR Code. E o que eu achei interessante, assim, estudando a matéria, é que você pode, inclusive, indicar qual é o prazo de validade dela, né? Se Uhum. pode Sim. ser 1 ano, 3, né? E que ela vale para ida e volta. E mais uma coisa que eu achei interessante, mas aí é um cuidado para o profissional da área, é que se porventura, vamos supor que mudou o destino, ou mudou quem ia levar, aí você não, embora seja um documento digital, você não pode chegar lá e editar. Tem que ser emitida uma nova Novo. autorização. É isso Perfeito. mesmo? Nessa linha, Jorge? Perfeitamente isso. E se eventualmente no meio desse processo todo que você, de forma perfeita, detalhou, for identificado que as pessoas ainda não têm o certificado, as pessoas que precisariam assinar, o cartório já faz contato, já faz o certificado notarizado à distância, que é o que vai possibilitar que elas assinem esse documento, né, e façam essa autorização de viagem. E muito pertinente você tocar nesse assunto, porque é mesmo um momento propício para isso, né? Nesse mês de janeiro, a gente recebe muitas ligações e muitos contatos para fins disso. Menores de 16 para viagens nacionais e menores de 18 para internacionais, né? Isso, e vale lembrar também, Ana, que dos menores, né, precisa levar certidão, né, de nascimento. Tá. Volta e meia eu recebo ligações de amigos desesperados, já estão no aeroporto e não levaram a Nossa. certidão. Aí vem aquela beleza que eu te falei do extrajudicial, né? E como o cartório de registro civil também, a gente Ah, providencia você certidão. consegue.
emitir. Exatamente. E E emito só de para. forma eletrônica. Vai para o WhatsApp da pessoa e ela tem validade no WhatsApp de forma Aí eletrônica. ela apresenta lá na companhia aérea e dá tudo certo. Perfeito, isso aí. Ah, tá certo. E só lembrando, eu acho que é quando, né, o menor está desacompanhado de ambos os pais, né? Se ele está viajando só com um ou outro, ou se está viajando com um responsável que não seja um dos pais, né? Isso mesmo. Melhor se precaver, se antecipar a isso. Porque pode ser que não dê tempo de resolver isso na hora, né? Graças a Deus, Uhum. os casos que nos procuraram em cima da hora, a gente ainda conseguiu resolver. Mas porque às vezes a certidão não é nossa. A gente entra em contato com o cartório detentor do registro. Está acontecendo uma urgência, libera aí, CRC, emite, tá? Mas é uma. Já teve caso da pessoa precisar, estou me recordando aqui, precisar remarcar o voo, porque não conseguiu Nossa, resolver. Chega lá em cima do horário do voo, né? Do entendi. check-in, então não dá tempo às vezes. Ô, Jorge, a gente combinou de falar mais ou menos meia hora, tá girando em Tá. torno disso, mas eu acho que seria interessante a gente deixar assim uma dica para o profissional da área que atua, né, sobre a sua especialidade aí, Uhum, uma coisa que talvez você veja que às vezes o profissional às vezes falha ou tem dificuldade que talvez faça uhum, uma diferença, e depois uma dica para o cidadão mesmo, para a pessoa leiga uhum, que de repente, né, não sabe que pode fazer certa coisa no cartório, ou alguma uhum. forma dela fazer. O que que você indica aí para nós? Perfeito, Ana. Dica então para o profissional da área, né, para os nossos colegas, sejam também tabeliães, registradora, mas também advogados, outros de áreas sinérgicas à nossa, eu indico o seguinte: use a tecnologia não só para praticar atos, mas para fazer a gestão do nosso negócio. Eu uso demais a tecnologia para fazer, se há de convir, né, que a gente passe no concurso para assumir essa atividade notarial e registral, só que a gente tem que fazer a gestão administrativa, financeira, Sim, pessoal, é muita coisa. sim, Hoje eu sim. uso demais a tecnologia para administrar tudo isso. Antes eu tinha muitas planilhas de Excel. Hoje eu tenho uma gama de ferramentas aqui que não existia na época que eu comecei cartório, né? Então, Uhum. você se atentar, estudar a modernização, estudar a tecnologia, se aprofundar. Estão vindo códigos aí diferentes, né? Linguagens diferentes. É necessário que a gente entenda um pouquinho de cada coisa para a gente não ficar para trás. Afinal de contas, as novas gerações estão vindo aí atropelando, né? Que diz Sim, respeito a esses sim. conhecimentos. E para o cidadão, eu dou a seguinte dica: se aproxime mais do cartório, né? Procure o cartório da sua cidade, procure conhecer quem é o registrador, quem é o tabelião de notas, o tabelião de protesto, o registrador de imóveis do seu município. Nós estamos para somar, nós estamos para ajudar. Você vai ver que nós não somos como nos pintaram todos esses tempos, né? E a gente pode contribuir muito. Às vezes você pode ter uma demanda na sua vida que você acha que não tem solução. Às vezes, com a nossa expertise, a gente consegue te dar um direcionamento. Quem sabe, se for um ato que você possa praticar, né, se antever, se precaver em nosso cartório, a gente vai também orientar de forma muito segura, né, para que a gente possa evitar problemas que a gente sabe que às vezes vão acontecer na vida, mas com tanta coisa que a gente já passou, como eu te falei, estou fazendo 22 anos de cartório, apesar da não tanta idade, né? Comecei com 20 anos, mas a gente já passou por muitas coisas e continua passando, o aprendizado é contínuo. Uhum. Então é isso. Conheça, escolha um tabelião da sua confiança, escolha um registrador da sua confiança. E essa é a dica de hoje. Ótimo. Então, eu vou aproveitar só dizer na parte do protesto, por exemplo, aqui em Minas Gerais a gente tem uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Justiça que possibilita ao advogado solicitar o protesto do crédito judicial totalmente de forma eletrônica, né? O provimento 108 de 22, que ele vai preencher um requerimento, aí a Secretaria da Vara encaminha isso para o cartório e a gente faz a qualificação e aí dá sequência na intimação, na contagem dos prazos. Então, isso é uma ferramenta muito interessante que às vezes o profissional, no caso o advogado, desconhece e faz muita diferença. O que eu sempre falo é o seguinte: a primeira vez, a segunda e a terceira vai ser difícil, vai errar, vai Uhum. voltar, mas vai chegar na quarta já entendeu como é que funciona, a gente também está lá à disposição para tirar dúvida, né? E o cidadão é ele entender que a central eletrônica hoje é um aliado. Então, por exemplo, a Semprótica, você pode fazer a consulta gratuita de qualquer CPF ou CNPJ, a qualquer hora, a qualquer dia, né? Então, pode também encaminhar lá na sua cidade, na sua comarca, pedir o seu tabelião de protesto para te auxiliar. Então, é isso. A gente está aqui para ajudar,
né? Com todos os desafios que a gente tem. E então eu agora quero dizer, você quer fazer alguma fala final para a gente poder fazer o fechamento? Quer deixar algum recado? Ó, no recado fica nesse sentido, né, de encorajar as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre nossa atividade, deixar um dever de casa, quem sabe amanhã você não acorda na hora do almoço, dá uma passadinha no cartório, deixa eu ver esse cartório é esse que o Jorge falou, que a Ana falou, vai conhecer o Isso, cartório da sua cidade, né, e é isso. isso, é desbloquear essa nossa atividade, não é um bicho de sete cabeças, e a gente tá aí para ajudar, para Vão somar. até colocar esse desafio aí para quem está assistindo esse nosso, seja ao vivo ou quando a pessoa for assistir, vai lá no Uhum. cartório da sua cidade, ou que seja lá em Santos Dumont, seja descoberto alguma outra, aproveita e marca a gente, ó, estive aqui, você deu a dica, eu fui lá conhecer, fui conhecer o tabelião, fui conhecer o registrador, descobri tal ferramenta, né? Isso é uma coisa boa, né? A gente tentar buscar essa conexão mais próxima com a população, Isso né? aí, quem vier a descoberto, não deixe de ir tomar um cafezinho no cartório. Tá certo. E olha só, e quem for a Santos Dumont, não deixe de tirar a foto com a escultura que tem lá em frente à Igreja Matriz, que é sensacional e é um brasileiro muito importante que a gente tem que reverenciar, né? Os nossos brasileiros que fizeram a diferença, né? Então, Isso aí. Jorge, mais uma vez eu gostaria de te agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, inaugurando esse novo quadro. Agradecer a todos que estiveram presentes e a todos que em algum outro momento vão ter a possibilidade de assistir a esse novo quadro. Dizer que nós estamos à disposição, né, para tentar trazer mais estudos, mais informações. Pode mandar pelos nossos directs as perguntas que vocês têm. Eu estou com um quadro lá também que chama Cartório Informa, que a gente vai trazer assuntos, mas especialmente aqueles trazidos pelas pessoas, né? As dúvidas que as pessoas trazem. O primeiro foi trazendo a diferença de uma certidão simplificada para uma certidão de inteiro teor. E finalizando, se você curtiu, que você compartilhe esse vídeo, porque, como eu sempre digo, informação compartilhada é conhecimento multiplicado, e é conhecendo a lei, conhecendo as ferramentas, é que a gente vai conseguir exercitar os nossos direitos. Então, a gente deve colocar essa live aí disponível nos canais e estamos à disposição. Isso aí. Tchau, E te pessoal. Obrigado, agradecer que Ana. você que abriu aí, né? E você vai fechar a live aí, Com depois da live. certeza. Um abraço, Ana. Obrigado aí, pessoal. Até a Um próxima, hein? abraço. Até logo para Até a vocês. Tchau, tchau. próxima. Nós vamos tirar o print? Esquecemos? Vamos, Vamos Ana. tirar? Quase que não Peraí, vai. peraí. Tá. Eu Meu tiro Deus. aqui. Isso. Deixa eu ver como é que eu tiro Peraí, os deixa eu só comentários. ajeitar que eu tirei aqui da base. Deixa eu só Tá. ajeitar aqui direitinho para não ficar. Pode? Pronto, Ana. Já temos o nosso print. Vou Valeu, encerrar. Um gente. abraço Até para a todos. Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau. Tchau.